E se o segredo para viver sua melhor vida for parar de tentar, não tentar mais, não definir mais metas, não fazer um quadro de visão, nem ler mais 5 livros ou tentar hackear seus hábitos, apenas pare de tentar, pare de fingir, pare de jogar o jogo, pare de correr atrás do que todo mundo diz que vai te fazer feliz. Porque talvez o problema não seja que você não está fazendo o suficiente, talvez o problema seja que você tem feito demais da coisa errada. E ninguém sabia disso melhor do que Diógenes, o antigo filósofo que não apenas se afastou das expectativas da sociedade. Ele cuspiu nelas, riu delas e depois urinou nelas, literal e figurativamente. Diógenes de Sinope não era um filósofo comum. Ele não escrevia ensaios elegantes, não fundava escolas, não se sentava em um salão de mármore debatendo detalhes da lógica. Ele morava em um barril, comia restos do lixo, pedia esmolas e andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna em plena luz do dia, afirmando que estava procurando por um homem honesto. Um dia, ao ver uma criança beber água do riacho com as mãos, ele descartou seu copo, percebendo que era desnecessário. Ele interrompia as palestras de Platão para zombar. E quando Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo, ofereceu a ele qualquer coisa que desejasse, Diógenes simplesmente respondeu: sim, saia da frente, está bloqueando o sol. Isso não era apenas uma performance artística, isso era filosofia em movimento. Diógenes acreditava que a maior parte do sofrimento vem não do que falta, mas do apego a status, aprovação, aparência, posses e conforto. Construímos vidas que parecem bem-sucedidas por fora, mas se sentem vazias por dentro. Perseguimos a ideia de felicidade, constantemente atualizando nossas rotinas, hábitos, dispositivos e identidades, apenas para acabar mais ansiosos, mais exaustos e mais desconectados. A autoajuda, hoje em dia, muitas vezes é apenas auto-otimização disfarçada, uma forma de polir a máscara em vez de tirá-la. Mas Diógenes tinha uma ideia diferente, uma ideia radical. E se a chave para a paz não for a adição, mas sim a subtração? O cinismo, pelo menos em sua forma filosófica original, não se trata de ser negativo, mas sim de cortar as besteiras. Diógenes não era cínico porque odiava as pessoas. Ele era cínico porque via o quanto as pessoas tinham se perdido em mentiras. A mentira de ter que impressionar, de precisar de mais para se sentir digno e de se encaixar para se sentir seguro. E assim ele despia sua vida, não só fisicamente, mas também mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Ele optou por uma vida simples, não como truque, mas como caminho para a liberdade. Ele não queria nada de ninguém, e nesse vazio ele encontrou poder. A cultura moderna nos ensina a buscar nosso melhor, sermos mais produtivos, atraentes e bem-sucedidos. Mas Diógenes pergunta: e se o seu melhor eu não for algo que você constrói, mas algo que você descobre? E se você parar de fingir? E se o objetivo for ser verdadeiro, não melhor? É sobre isso que este vídeo trata, não sobre os 5 passos para a produtividade. Não é sobre a última rotina matinal estoica, mas sobre algo mais profundo e mais perigoso. A antiga arte de não ligar para as coisas erradas, o caminho da subtração, a filosofia selvagem, libertadora e desconfortável de viver com menos, mas viver mais. Sinceramente, este é o guia do cínico para viver a sua melhor vida. Tudo começa ao perguntar do que você abre mão, porque talvez, só talvez, esse seja o primeiro passo para ser livre. Para entender Diógenes, precisamos começar entrando em um mundo muito diferente do nosso, mas estranhamente familiar. Atenas antiga, no século IV a.C., vivia seu auge filosófico, mas também enfrentava decadência cultural. Sócrates abalou os valores atenienses ao questionar tudo, da justiça à virtude,
sendo condenado à morte por corromper a juventude. Após seu julgamento, seu legado inspirou novos movimentos filosóficos, todos buscando responder à mesma questão de formas distintas. O que significa viver uma vida boa? Platão buscou construir um mundo ideal através da razão, enquanto Aristóteles tendia ao equilíbrio e à moderação. Outra escola surgia liderada por Antístenes, aluno de Sócrates com postura mais radical. Antístenes acreditava que a virtude não era sobre conhecimento ou teoria, mas sim sobre ação. E nesse mundo de debates e agitação surgiu uma figura selvagem e intransigente, Diógenes de Sinope. Diógenes não nasceu em Atenas. Ele veio de Sinope, uma cidade na costa do Mar Negro, onde trabalhava, veja só, como banqueiro, mas algo deu errado. Segundo a lenda, o Diógenes ou seu pai foi pego, desfigurando moedas, literalmente pegando moedas e alterando suas imagens, tornando-as inutilizáveis. Na Grécia Antiga, a moeda simbolizava confiança cívica e valor compartilhado. Ao corrompê-la, Diógenes não estava apenas cometendo fraude, ele estava desafiando as próprias bases do que a sociedade concordava ter valor. Ele foi exilado de Sinope e vagou, chegando eventualmente a Atenas sem nada. Em vez de reconstruir sua reputação ou recomeçar discretamente, ele reforçou sua postura desafiadora. Ele pegou o ato de desfigurar moedas, símbolos de valor falso, e transformou isso em uma missão de vida, desfigurar todo o valor falso que via no mundo. Em Atenas, Diógenes tornou-se aluno de Antístenes, mas não no sentido tradicional de sala de aula. Antístenes não queria discípulos, e quando Diógenes tentou aprender com ele, Antístenes o espancou com um bastão para afastá-lo. Diógenes não recuou. Bata, disse, pois não encontrará madeira forte o bastante para me afastar de você. Essa persistência lhe garantiu um lugar ao lado de Antístenes e, eventualmente, Diógenes levou as ideias de seu mestre mais longe do que qualquer um esperava. Enquanto Antístenes falava sobre viver uma vida virtuosa, com necessidades mínimas, Diógenes vivia isso de forma implacável, sem vergonha, até mesmo de maneira ofensiva. Ele praticamente não possuía nada, dormia em um grande jarro de cerâmica, às vezes chamado de barril, na rua. Ele pedia comida e bebia de riachos. Ele usava sempre o mesmo manto no verão ou inverno, sem tentar parecer respeitável. Na verdade, ele agia diferente. Ele fazia questão de violar as normas sociais em público, comia no mercado, urinava ao ar livre, até mesmo se masturbava em público. Quando sentia vontade, quando as pessoas o criticavam por agir como um cachorro, ele não negava, ele aceitava isso. Outros cachorros mordem seus inimigos, ele dizia, eu mordo meus amigos para salvá-los. Ele era chamado de quínicos, parecido com um cachorro, de onde vem a palavra cínico, mas não o confunda com um lunático ou um palhaço. Diógenes não era escandaloso sem motivo, suas ações tinham um propósito. Ele achava que muitos vivem acorrentados, elas não conseguem enxergar, presas por costumes, expectativas, papéis sociais e o desejo interminável de ter mais. Então, ele tentou chocar as pessoas para que enxergassem as próprias paredes da prisão quando defecou em público. Ele não estava sendo grosseiro, ele estava perguntando: por que esse ato, que é natural e necessário, é considerado vergonhoso enquanto a mentira e a ganância não são? Ao pedir comida, ele não era preguiçoso, mas mostrava que sobreviver não exige riqueza e que muitas necessidades são, na verdade, luxos disfarçados. Ele zombava dos ricos não por inveja, mas para mostrar o medo e a dependência deles de coisas que ele já aprendera a dispensar. Diógenes se aproximava de homens bem vestidos e pedia dinheiro, não porque esperasse que eles dessem, mas para lembrá-los de como possuíam pouco de si mesmos. Ele entrava na Academia de Platão, a escola de filosofia mais respeitada, e interrompia as aulas. Certa vez, depois que Platão definiu um ser humano como um bípede sem penas, Diógenes depenou uma galinha e a levou para a academia anunciando: aqui está o homem de Platão. Platão chamou Diógenes de Sócrates enlouquecido, mas Diógenes não era louco nem ignorante. Ele era perigoso da maneira que só alguém que não tem nada a perder pode ser, e sua vida não era uma rebelião sem propósito. Era um teste do que importa.
Sua rejeição à sociedade foi intencional. Não se tratava de evitar a dor ou fugir do desconforto. Era sobre escolher o tipo certo de desconforto. Ele voluntariamente abraçou o que os outros temiam: fome, pobreza, humilhação, solidão, porque ao fazer isso, ele se tornou invencível a eles. Com o que você poderia ameaçá-lo? Ele não tinha bens para confiscar, nenhuma reputação a destruir, nenhum medo de julgamento. Ele se despojou até o essencial e, ao fazer isso, encontrou um tipo de força que a maioria de nós nem consegue imaginar. Diógenes nunca pediu que imitassem sua vida. Não é preciso morar em um barril para ser livre. Mas ele realmente achava que todos deviam questionar o que aprenderam a valorizar. Ele desafiava as pessoas a examinarem seus desejos, seus confortos, suas rotinas. Para ele, a única riqueza era a autossuficiência. A única virtude era a honestidade e a vida real era viver segundo a natureza, não convenções sociais. Ele não acreditava em teorias sem prática. Ele era o tipo de filósofo que não precisava escrever livros, porque ele era o próprio livro. Sua vida era a filosofia. E essa é a chave para entender Diógenes. Ele não se rebelava por rebeldia, mas para revelar algo mais profundo e verdadeiro. Cada insulto, grosseria e desafio visavam despertar as pessoas. Ele queria que eles sentissem a absurdidade do próprio comportamento, que vissem que viviam como prisioneiros em gaiolas douradas, gaiolas que eles mesmos construíram. Diógenes não só criticava a sociedade, mas defendia algo melhor. Uma vida de liberdade crua, sem roteiro, uma vida de verdade, não importa o quão desconfortável fosse. E a única maneira de alcançá-la era eliminar tudo o que fosse falso. Por isso ele importa não só como curiosidade histórica, mas também como espelho. Ao olhar para Diógenes, você se pergunta: que parte da minha vida é ilusão? Ao que estou me apegando? Preciso mesmo disso? Quais valores falsos aceitei só para me encaixar? Este é o início do caminho cínico. Não destruição, mas escavação. Não niilismo, mas verdade. E Diógenes estava disposto a perder tudo para encontrá-la. Para entender o cinismo, você precisa deixar de lado o significado moderno da palavra hoje em dia. Quando chamam alguém de cínico, normalmente querem dizer que desconfia de tudo, desacredita da esperança e acha que as pessoas são egoístas ou falsas. Mas isso não é o significado do cinismo filosófico, nem de longe. Os cínicos originais não eram amargos ou sem esperança, mas profundamente comprometidos com a verdade. Para viver bem, você não precisava de mais conselhos, mais coisas ou mais teorias. Você precisava retornar a algo antigo, algo simples, você precisava retornar à natureza. A palavra cínico vem do grego kynikos, que significa semelhante a um cachorro. Era para ser um insulto, mas Diógenes e seus seguidores o aceitaram. Para eles, ser como um cachorro era viver de modo simples, instintivo e sem vergonha. Cachorros não usam máscaras nem fingem ser o que não são. Eles comem com fome, latem ameaçados e dormem cansados. Eles não buscam status nem jogam jogos sociais, vivem naturalmente. E é exatamente isso que os cínicos buscam fazer, não de uma forma primitiva ou animalesca, mas de uma forma filosófica. Ser um cínico era rejeitar tudo o que te afastava da sua verdadeira natureza, tudo o que complicava a vida, tudo o que te tornava menos livre. O primeiro e mais importante princípio do cinismo é este: viver de acordo com a natureza. Isso não significa abraçar árvores ou acampar, embora eles provavelmente não se importassem com isso. Significa viver de uma forma que esteja alinhada com quem e o que você é em sua essência. Um ser humano precisa de pouco para sobreviver: comida, abrigo, saúde e conexão. O restante, roupas caras, redes sociais, validação e prestígio profissional, é extra. E o problema é que, quanto mais extras acumulamos, mais dependemos deles e mais complicadas nossas vidas se tornam. Os cínicos acreditavam que,
Ao tirar tudo isso, ao subtrair o que é falso e artificial, você poderia voltar ao que é real, e é aí que a liberdade começa. A segunda ideia central é a rejeição do materialismo e do status social. Diógenes não vivia na pobreza apenas porque não tinha escolha, ele escolheu isso. Ele acreditava que não precisar de nada era a forma suprema de riqueza. Quanto menos coisas você precisa para ser feliz, mais difícil é para o mundo te controlar. Se você precisa de um determinado emprego, ou de uma certa renda, ou de um certo número de seguidores para se sentir digno, então sua paz está sempre em risco. Mas se você consegue se contentar com muito pouco, então você se torna intocável. Você não precisa impressionar ninguém nem vencer, pois nem está jogando. Diógenes costumava dizer que tem mais quem se contenta com menos. E em um mundo que constantemente nos pressiona a melhorar nossas vidas, esse tipo de contentamento é revolucionário. Terceiro, o cinismo se baseia em uma honestidade radical, não só com os outros, mas também consigo mesmo. Isso significa encarar as verdades difíceis que você normalmente evita, aquelas que você esconde com distrações ou desculpas. O cínico não finge que não usa uma máscara para agradar os outros. Ele não mente para proteger seu ego. Se ele é fraco, ele admite. Se ele tem medo, ele assume. Se ele não sabe algo, ele diz. Então, em um mundo obcecado por imagem e desempenho, essa honestidade é rara e poderosa. Diógenes não só pregava a honestidade, como também a praticava, por isso fazia em público o que envergonhava os outros. Não para chocar, mas para perguntar: por que você está se escondendo? Quem te ensinou a ter vergonha de ser humano? Outra parte essencial da filosofia cínica é a prática de eliminar tudo o que é desnecessário. Isso não é apenas minimalismo como tendência, é algo mais profundo. Os cínicos achavam que a virtude, como força de caráter, paz interior e sabedoria, já existia em você, mas ficava soterrada por condicionamento, desejo, medo e distração. A tarefa deles não era aprender ou ganhar mais, mas desaprender, simplificar e encontrar o essencial. Pense nisso como esculpir. Você não adiciona argila para fazer a estátua, você a remove, você vai tirando pedaços até que o que resta seja a verdade. Agora, algumas pessoas confundem cinismo com estoicismo, e é verdade que eles estão intimamente relacionados. O estoicismo surgiu depois baseado em ideias semelhantes. Autossuficiência, controle sobre os desejos, indiferença às opiniões externas. Mas o estoicismo é o irmão polido e socialmente aceitável. É a versão comportada que você pode praticar de terno. O cinismo é o irmão mais velho selvagem que vive fora do sistema e não liga para o que você pensa. O estoicismo ensina a suportar dificuldades com dignidade. O cinismo questiona: por que sofrer por regras irreais? Enquanto o estoicismo valoriza o autocontrole e a força interior, o cinismo vai além, partindo para a rebelião aberta contra tudo o que é falso ou artificial. Ambos buscam a liberdade, mas o cinismo o faz confrontando e desapegando de todo condicionamento social. O cínico não é um teórico, ele não fica sentado falando sobre virtude, ele a vive. Diógenes certa vez disse: um homem rico não é aquele que tem muito, mas sim aquele que precisa de pouco. Ele não escrevia livros nem dava palestras, apenas demonstrava a filosofia. Suas ações criticavam a sociedade e ensinavam liberdade. Quando perguntavam no que ele acreditava, ele não fazia longos discursos. Ele mostrava isso com a forma como vivia, o que rejeitava, o que suportava. O cinismo dessa forma é uma prática. Não se trata de acreditar em uma ideia, mas de remover o que te impede de vivê-la. E é isso que torna o cinismo tão relevante hoje em dia. Porque vivemos em uma época de enorme complexidade, distração constante, consumo sem fim, máscaras sociais e ansiedade de desempenho, nos dizem que, para melhorar nossas vidas, precisamos comprar mais, saber mais, fazer mais. Mas o cínico sussurra algo diferente. Você já tem o suficiente, você já é o suficiente, mas se enterrou debaixo do barulho. Enquanto não eliminar esse barulho e desaprender o que é falso, não encontrará paz. Então não.
O cinismo não é negatividade, é verdade crua, direta, indomada. É um caminho de simplificação radical, não para escapar da vida, mas para vivê-la com mais honestidade. Ele não traz conforto nem promete felicidade tradicional, mas oferece algo mais profundo: integridade. A sensação de estar em solo firme, sabendo que você não está fingindo, não está atuando, você está apenas vivendo como a natureza quis, nada mais, nada menos. Esse é o caminho do cínico. Cinismo não é ser amargo ou pessimista, é sobre cortar as mentiras, as suas e as de todo mundo. É sobre subtrair, não adicionar, não construir uma nova identidade, mas se livrar das falsas. Não mudar, mas voltar a ser quem sempre foi ao deixar de fingir. Diógenes não debatia com a sociedade, ele a confrontava com ações ousadas e sem vergonha, forçando as pessoas a questionar seus próprios valores, em vez de usar teorias ou ensaios. Ele não queria vencer discussões, mas apenas segurar um espelho. A vida dele se tornou uma espécie de sátira viva, uma arte performática de filosofia pura, onde cada ato era uma piada feita para expor as mentiras que mantinham as pessoas cativas. O alvo dele era sempre a mesma hipocrisia, o modo como as pessoas diziam valorizar a virtude, a honestidade, a simplicidade, mas viviam o oposto. Diógenes fingia ser tolo para expor os verdadeiros tolos. Uma das histórias mais famosas, quase mítica em sua simplicidade, envolve Diógenes e Alexandre, o Grande. Naquele tempo, Alexandre era o mais poderoso do mundo. Ele havia conquistado metade do mundo conhecido, tinha exércitos, riquezas, palácios. Soube de um estranho filósofo que vivia em um barril e não temia ninguém. Curioso, Alexandre foi procurá-lo. Ele viu Diógenes deitado ao sol na rua, sem interesse por realeza ou fama militar. Alexandre se aproximou e disse: "Eu sou Alexandre, o Grande." Diógenes, impassível, respondeu: "E eu sou Diógenes, o cínico." Divertido, Alexandre lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, esperando talvez um elogio ou um pedido de favor. Mas Diógenes simplesmente disse sim a algo: "Saia da minha luz do sol." Essa frase é mais que uma resposta espirituosa, é uma bomba filosófica. Alexandre representava o império, a ambição e a ideia de que a grandeza vem da dominação e da conquista. Diógenes, ao não precisar de nada, ao não pedir nada além de ser deixado em paz, virou toda a lógica do poder de cabeça para baixo. Naquele momento, o homem com exércitos estava impotente, e o homem quase nu na rua era mais livre que qualquer rei. Outro alvo das provocações filosóficas de Diógenes foi Platão. Após a morte de Sócrates, Platão buscou formalizar as ideias do mestre em um sistema. Ele abriu a academia, estruturou a virtude em categorias e buscou as formas ideais. Diógenes achava isso uma besteira pretensiosa. Quando Platão definiu o homem como um bípede sem penas, Diógenes não escreveu uma refutação. Ele depenou uma galinha, entrou na academia e declarou: "Eis o homem de Platão." Platão depois acrescentou com unhas largas e achatadas a definição, mas o argumento já estava estabelecido. Diógenes achava que pensar demais afastava da realidade. Ele não se impressionava com jogos intelectuais, buscava ação e verdade imediata, mas suas críticas nem sempre eram tão poéticas. Às vezes, eram simplesmente nojentas. Diógenes propositalmente comia em público algo considerado tabu em Atenas. Ele urinava em locais públicos e, certa vez, defecou no palco durante uma apresentação. Ele se masturbava no mercado. Ele sabia que isso chocava as pessoas. O objetivo era esse: fazê-los se contorcer e questionar por que isso ofende mais que corrupção, ganância ou mentiras. Por que uma função corporal natural é considerada vergonhosa?
Mas fingir ser alguém que você não é, não é. Essa era a genialidade de Diógenes. Ele usou a falta de vergonha como arma, não para chocar, mas para testar os valores da sociedade. Numa cultura focada em boas maneiras e hierarquias, ele optou por ser abertamente um animal. Ao fazer isso, ele questionou: quais comportamentos são significativos e quais são só encenação? A vergonha é algo natural ou algo que fomos treinados para sentir? A imagem mais famosa de Diógenes é a dele andando por Atenas com uma lanterna acesa durante o dia. As pessoas perguntavam o que ele estava fazendo e ele respondia: estou procurando um homem honesto. Isso não era piada, mas uma declaração sobre a decadência moral que ele via ao redor. Todos falavam sobre justiça e virtude, mas ele acreditava que a maioria das pessoas era motivada pelo egoísmo, pelo medo e pela vaidade. Então ele buscava honestidade não nas palavras, mas nas ações. E o que ele descobriu, repetidas vezes, foi que as pessoas se apegavam a papéis e reputações, não à verdade. Hoje, apesar de não estarmos na Atenas antiga, os problemas criticados por Diógenes ainda existem. Se é que mudou algo, eles evoluíram em nosso tempo. A sociedade cultua a imagem de forma ainda mais obsessiva. As redes sociais são um palco constante, onde as pessoas moldam identidades, escondem defeitos e mostram apenas o que desejam que outros vejam. Vivemos numa era de influenciadores, autoimagem e perfeição estética. Até a autenticidade virou performance. Num mundo assim, Diógenes seria cancelado na hora, quebraria regras da comunidade, seria desmonetizado, banido e denunciado, o que só reforça seu ponto. Tememos mais a perturbação do que a desonestidade. Ficamos mais ofendidos com grosseria do que com hipocrisia sistêmica. Diógenes perceberia facilmente a cultura dos influenciadores, da correria e a indústria de autoajuda, que promete empoderamento, mas se alimenta da insegurança. Ele denunciaria tudo isso diretamente, sem vergonha nem desculpas. Na verdade, a obsessão de hoje em estar sempre de acordo com a própria marca, ser agradável, dizer a coisa certa, evitar ofender, é exatamente o tipo de escravidão suave que Diógenes vivia para destruir. Ele não estava interessado em ser querido, não se importava em se encaixar, nem mesmo se importava em ser lembrado. Ele valorizava a liberdade que surge ao deixar de se preocupar com a opinião dos outros e passar a focar em viver com autenticidade. É aqui que Diógenes se torna mais que um provocador. Suas ações foram escandalosas, mas sua motivação era pura compaixão, não crueldade. Ele queria que as pessoas despertassem, que se livrassem das correntes mentais que nem sabiam que estavam usando. Quando ele deixava alguém desconfortável, queria aproximar essa pessoa da realidade, para remover o condicionamento social e fazê-las questionar: por que vivo assim? Quem me ensinou a valorizar isso? O que acontece se eu parar de fingir? Essa é a arte da roast filosófica? Diógenes não insultava as pessoas por diversão. Ele expunha suas contradições, ele segurava um espelho e desafiava elas a olharem, e enquanto a maioria odiava o que via, alguns captavam a mensagem. Até Alexandre, o grande, após ser zoado por Diógenes, teria dito: se não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. No fundo, até o conquistador sabia que aquele homem era livre. Diógenes entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, que a verdadeira liberdade não está em acumular, mas em deixar ir. Numa cultura que nos faz medir nosso valor pelo que possuímos, renda, guarda-roupa, carro, relógio, número de inscritos, Diógenes virou o jogo. Ele não queria mais, ele queria menos, não porque odiava o prazer ou o conforto, mas porque ele via claramente que quanto mais você precisa, mais fácil é para o mundo te controlar.
e então ele decidiu viver com quase nada. Uma das histórias mais marcantes de Diógenes envolve uma tigela. Ele levava uma para beber água, uma ferramenta simples e uma das poucas posses dele. Mas um dia, ele viu um garoto usando as mãos em concha para beber de uma fonte. Sem pensar duas vezes, Diógenes jogou fora sua tigela. Se uma criança podia beber, ele também podia. Aquele momento não foi apenas sobre reduzir a desordem, foi uma decisão filosófica. Cada item que ele removia da sua vida era uma dependência a menos, uma coisa a menos para carregar, uma coisa a menos que poderia ser tirada dele. Quanto mais ele abria mão, mais livre ele se tornava ao final da sua organização. Tudo o que Diógenes possuía era um manto para vestir, uma bolsa para comida e um cajado para caminhar. Só isso. Sem casa, sem móveis, sem conta bancária, sem plano de aposentadoria. Mesmo assim, ele não era ansioso, mas autônomo. Enquanto muitos trancavam portas com medo de ladrões e se preocupavam com promoções ou propriedades, Diógenes dormia tranquilo ao ar livre. Diógenes acordava com o sol e vivia cada dia conforme ele chegava. Ele não tinha estabilidade, mas tinha independência. Não tinha conforto, mas tinha paz. Tente imaginar isso hoje. Imagine alguém decidindo viver sem telefone, casa, redes sociais, status ou ambição. Não os chamaríamos de sábios, mas de loucos. Fomos ensinados a igualar riqueza com sucesso, consumo com autocuidado e luxo com felicidade. Role o Instagram ou o TikTok e você verá influenciadores ostentando seus jatos particulares, seus guarda-roupas de grife, suas rotinas matinais que exigem 300 produtos de cuidados com a pele. Essas imagens nos são vendidas como o auge da melhor vida, mas será que realmente são? Diógenes diria que não, e não apenas isso, ele riria. O que achamos ser liberdade muitas vezes é apenas uma escravidão disfarçada. Quanto mais você precisa para se sentir bem, mais frágil sua paz se torna. Se depender de um salário alto para se sentir seguro, seu empregador controla sua paz. Se só se sente amável com um corpo perfeito, seu espelho define seu valor. Se você depende de estímulo constante para evitar o tédio, seu celular controla sua atenção. Isso não é poder, isso é dependência. Disfarçadamente, a filosofia de Diógenes era simples. Possua menos e você terá menos medo, precisará de menos e sofrerá menos. Ao se livrar de posses e desejos, você se torna intocável, não está mais à mercê da sorte, das tendências ou da opinião pública. Quando alguém o ameaçava, ele conseguia ignorar. O que poderiam tirar dele? Ele já havia desistido de tudo, exceto do que era realmente dele, sua mente, seus valores e seu tempo. Esse é um tipo de riqueza que poucas pessoas hoje conseguem imaginar. Isso não quer dizer que todos precisem se desfazer de tudo e viver em um barril. O cinismo, em sua essência, não se trata de pobreza, mas sim de liberdade do desejo. Não é recusar todo o conforto, mas não se deixar governar por ele. Não há problema em ter coisas, o importante é que elas não te possuam. Diógenes não só abriu mão das coisas, mas também do medo de não tê-las. Esse é o verdadeiro ponto. Você pode ter uma casa, um emprego, um celular, mas consegue abrir mão deles, se fosse necessário? Você conseguiria partir e ainda se sentir completo? A economia moderna quer te fazer sentir insuficiente. Cada anúncio sugere que você está perdendo algo, um corpo, celular ou vida melhores. A solução sempre parece ser comprar sua realização. Mas a realização não vem de ter mais, vem de ter menos, de precisar de menos, de simplificar a sua vida, até que o que resta seja realmente seu, não algo que você alugou. Do mercado de tendências e validação, há uma citação, muitas vezes atribuída erroneamente, mas profundamente alinhada com o pensamento cínico. Riqueza não é possuir muito, mas desejar pouco. Diógenes viveu essa verdade ao extremo. Ele treinou a si mesmo para querer quase nada, não porque fosse infeliz, mas porque havia descoberto a alegria da autossuficiência. Imagine acordar e não precisar checar sua conta bancária, não precisar impressionar ninguém, não precisar provar nada, apenas existir de forma simples, honesta e plena. Essa é a versão do cínico sobre riqueza. Ele desafiou a própria definição do que significa ser rico.
Numa história, homens ricos zombaram de Diógenes. Se você bajulasse, não precisaria mendigar. Diógenes respondeu imediatamente. E se vocês aprendessem a mendigar, não precisariam bajular. Esse era o poder dele. Ele não dependia de elogios, aprovação ou dinheiro. Ele não tinha posses, mas nada lhe faltava, pois suas necessidades seguiam a natureza, não a cultura. E isso levanta uma pergunta desconfortável para todos nós. Quanto do que buscamos é realmente necessário? Quanto do que achamos que precisamos é apenas condicionamento? Podemos ser felizes com menos, não por conformismo, mas por estarmos livres da pressão de acompanhar os outros. Diógenes não vivia na escassez, ele vivia na abundância. Não uma abundância material, mas uma abundância interior. Ele tinha tempo, tinha clareza, não tinha nada a esconder e nada a temer. Há algo profundamente revigorante nisso. No mundo de rolagem e consumo infinitos, Diógenes funciona como um botão de reiniciar. Ele nos lembra que o objetivo da vida não é colecionar troféus, mas descobrir quem você é. Quando tudo é tirado, você não precisa de mais, mas de menos com mais qualidade. Menos barulho, menos desejo, menos fingimento, mais verdade, mais paz, mais liberdade. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Versão cínica do sucesso. Não importa quanto você tem, e sim o quão pouco precisa para ter paz. Diógenes nada possuía, mas caminhava pelo mundo intocável, tranquilo e plenamente ele mesmo. E talvez esse seja o tipo de riqueza que todos nós deveríamos buscar. Diógenes não rejeitou só riqueza ou status, mas também a necessidade de ser querido, aceito e o medo de julgamento. Ele não só quebrou as normas da sociedade, como as destruiu, acendeu o fósforo e riu enquanto todos observavam. Porque, para Diógenes, a verdadeira liberdade não era só possuir menos ou não precisar de nada, mas ser imune à opinião alheia. Ele via a vergonha como uma arma social para manter as pessoas pequenas, obedientes e caladas. Para ser livre, era preciso eliminar a parte de si que se importava com a opinião dos outros. Por isso, Diógenes agia de forma considerada ultrajante. Ele não fazia isso para chocar, ele fazia para destruir a ilusão da vergonha. Ele tomava banho em rios gelados, mesmo com as zombarias dos outros. Ele pedia comida de dia, atitude dos mais humildes em Atenas. Ele urinava em público, chegou até a se masturbar na rua, algo que ainda hoje choca as pessoas. Para ele, não eram atos de rebeldia, mas de libertação. Ele queria provar que a fonte do seu sofrimento não é o ato em si, mas o seu medo do que os outros vão pensar. Você não é limitado pela natureza, você é limitado pela opinião. Só é possível quebrar essa corrente enfrentando o julgamento e vendo ele perder força. Na linguagem de hoje, o que Diógenes praticava seria chamado de terapia de exposição, um método usado na psicologia moderna para tratar fobias, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. A ideia é simples. Ao invés de evitar o que teme, exponha-se gradualmente e repetidas vezes. Assim, seu cérebro deixa de considerar isso perigoso. O medo some, a vergonha desaparece. Por exemplo, quem tem medo de falar em público pode treinar com discursos no espelho, depois para um amigo e então para um grupo. Pouco a pouco, eles vão se dessensibilizando ao medo. Diógenes levou esse conceito ao extremo. Ele se habituou tanto ao julgamento, rejeição e ridículo que isso já não o afetava. Ele não estava apenas tolerando críticas, ele era imune a elas. E aqui está o ponto. Ele não nasceu assim, ninguém nasce. Ele treinou a si mesmo para não sentir vergonha? Ele enfrentou o desconforto repetidas vezes até que se tornou irrelevante. Essa é a lição, pois nossas vidas hoje são moldadas pelo medo do julgamento, muitas vezes sem percebermos. As redes sociais agravaram isso.
Cada postagem, foto ou comentário revela nossa busca constante por aprovação. Será que tive curtidas suficientes? Falei besteira? Estou sendo ignorado? Tratamos nossas personalidades como marcas e postamos o que achamos que os outros querem ver. Escondemos nossas esquisitices, editamos os defeitos e acabamos esquecendo como ser autênticos. O perfeccionismo cresce com o medo e o desejo de agradar. Queremos dizer não, mas não dizemos. Queremos nos expressar, mas nos calamos. Queremos descansar, mas seguimos nos esforçando para não parecer preguiçosos. Muito do que fazemos não é movido pelo desejo, é movido pela evitação. Evitar desaprovação, evitar constrangimento, evitar rejeição. Mas Diógenes nos mostra outro caminho. Ele nos ensina que o ridículo perde a força no momento em que você para de se importar. Que a vergonha só tem poder se você der esse poder a ela. Pense assim, e se você mostrasse sua estranheza abertamente? E se você compartilhasse seus verdadeiros pensamentos, mesmo que impopulares? E se você deixasse as pessoas te entenderem errado e não se apressasse para explicar? E se você parasse de se editar? Diógenes não apenas viveu como se ninguém estivesse olhando, ele viveu como se todos estivessem olhando e mesmo assim não se importou. Esse é o tipo de força interior que precisamos hoje. Não a força para ser querido, mas a força para ser rejeitado sem vacilar. Claro, você não precisa agir como Diógenes, mendigar, tomar banhos frios ou desafiar todas as normas sociais. Você pode notar onde a vergonha surge na sua vida, como quando se cala em uma conversa. Do que você teme ao adiar algo por se sentir despreparado? De quem você tem medo ou preocupação? Vai rir quando você pedir desculpas por ocupar espaço? De qual julgamento imaginário você está reagindo? Rastreie esses medos e encontrará uma crença. Não tenho permissão para ser visto a menos que seja perfeito. Diógenes acabou com essa crença. E você também pode, comece pequeno. Diga o que realmente pensa em uma conversa, mesmo que isso te deixe nervoso. Vista algo que você gosta, mesmo que não esteja na moda. Compartilhe uma opinião online sem suavizá-la para torná-la mais aceitável. Permita-se ser visto em toda a sua humanidade imperfeita. E quando esse medo aparecer, aquele aperto no peito, aquela voz dizendo que vão achar que você é burro, lembre-se de Diógenes, o homem que urinou em público e disse ao rei mais poderoso do mundo para sair do caminho. O homem era mais livre em seu manto esfarrapado do que muitos em ternos de grife. O homem que nos mostrou que, ao deixar de temer a vergonha, você começa a viver. O cinismo oferece mais que um estilo de vida minimalista. Propõe uma revolução psicológica. Você não precisa mudar quem você precisa parar de esconder quem você é. É preciso aceitar ser visto e até incompreendido, valorizando a verdade acima da aprovação. Foi isso que Diógenes fez todos os dias da sua vida, e ele morreu não como um mártir, mas como um homem que nunca foi possuído por ninguém. Nem pelo medo, nem pela reputação, nem pelo sistema. Para viver livre, torne-se indiferente ao ridículo. Não imune, mas forte o bastante para não deixar isso guiar suas ações. A verdadeira prisão não é o julgamento, é o medo do julgamento. Quebre isso e você finalmente poderá andar pelo mundo sem correntes, como um cachorro ao sol. Como Diógenes, sem vergonha e sem pedir desculpas. Viver como Diógenes hoje não significa jogar fora seu celular, largar o emprego ou morar em um barril. O mundo atual não é Atenas antiga, e poucos querem virar filósofos de rua descalços. Mas o espírito do cinismo, o poder bruto e libertador de precisar de menos e não temer nada, é mais relevante agora do que nunca. Vivemos em uma cultura de consumo compulsivo, perfeição curada e distração movida à dopamina. Tudo nos diz para buscar mais conforto, mais aprovação, mais coisas.
Ser um cínico moderno não significa rejeitar o mundo, significa rejeitar as mentiras que ele te vende. É enxergar além do barulho e afirmar: não preciso disso para ser livre. Tudo começa com uma mudança mental. Você começa a questionar seus desejos em vez de persegui-los automaticamente. O cinismo te faz questionar: por que quero isso? Antes de buscar algo. Isso realmente te traz paz ou só parece que fica bem? Você busca esse objetivo por alinhamento com seus valores ou para receber elogios? É aqui que começa a jornada do cínico, não mudando seus hábitos, mas mudando sua forma de pensar. Porque se os seus desejos são emprestados da publicidade, da cultura ou do seu círculo social, então a sua vida não é sua. A liberdade surge quando você descobre quais desejos são seus e quais foram programados em você. Com essa mentalidade, você pode começar a experimentar sem precisar mudar tudo de uma vez. Na verdade, a melhor forma de incorporar o cinismo hoje é testando-o ato por ato. Experimente práticas que o tirem da zona de conforto e reduzam o apego ao que não importa. Comece simples. Passe um dia inteiro sem comprar. Sem café, sem compras online, sem delivery de comida, sem transações de nenhum tipo. Apenas observe quão rápido surge o impulso de consumir e como é desconfortável dizer não para ele. Esse desconforto é o seu limite. É aí que o crescimento começa. Outra prática é a desintoxicação digital. Passe algumas horas longe do celular, laptop ou televisão, sem rolar a tela, sem notificações, sem ruído digital de fundo. Você vai notar como sua atenção costuma ser direcionada às telas. Como nos distraímos rápido do silêncio e do tédio. Diógenes não temia o tédio. Ele abraçava isso. Sentava-se ao sol e observava as pessoas. Ele andava sem rumo, conversava com estranhos, estava presente com a vida em sua forma mais pura. Um cínico moderno aprende a fazer o mesmo, não rejeitando completamente a tecnologia, mas recuperando o controle sobre sua atenção. Outra maneira de fortalecer seus músculos cínicos é através da exposição ao frio. Tome banhos frios, caminhe na chuva sem guarda-chuva e sente-se do lado de fora no inverno por alguns minutos sem casaco. Esses não são apenas desafios físicos, são desafios mentais também. Eles te ensinam a ficar bem com o desconforto, a não entrar em pânico no momento em que as condições não são ideais. O conforto virou uma droga no mundo moderno. Aquecimento, ar-condicionado, Uber Eats, entrega instantânea e entretenimento algorítmico. Tudo é feito para eliminar o atrito, mas Diógenes argumentaria: você cresce com o atrito e aprende do que é feito. Quando a vida não está perfeitamente controlada, uma das práticas cínicas mais poderosas é se expor a constrangimentos inofensivos. Isso inclui usar roupas descombinadas em público, cantar alto no parque ou dançar mal diante de desconhecidos. O objetivo não é buscar atenção, mas sim romper o vício por aprovação. Gastamos muita energia tentando controlar como somos vistos, criando uma versão segura e agradável de nós mesmos. Diógenes via o medo de parecer tolo como uma das prisões mais profundas. Então ele fazia intencionalmente coisas que faziam os outros se encolherem de vergonha, não porque gostasse disso, mas porque não se importava. E esse é o objetivo: ensinar a si mesmo que você pode sobreviver à desaprovação, que o ridículo não te mata, que ser imperfeito em público não é uma falha moral. Talvez você nunca more em um barril, mas pode achar sua própria versão disso. O barril, no mundo moderno, é um estilo de vida simples e livre, sem necessidade de validação constante. Talvez isso signifique viver abaixo das suas possibilidades e escolher um apartamento pequeno quando você poderia pagar por algo maior. Talvez signifique deletar suas redes sociais por um ano e ver o que acontece. Talvez signifique largar o emprego que paga bem, mas custa sua alma. O barril é um símbolo, ele representa escolher a sua paz em vez das expectativas dos outros. E em uma cultura obcecada por aparências, isso é uma escolha radical. Outra habilidade poderosa do cínico moderno é aprender a dizer não sem pedir desculpas. Não há convites que te esgotam
Não há trabalhos que vão contra seus valores, não há obrigações sociais que parecem falsas. Diógenes não pediu permissão para viver do seu jeito, e você também não deveria. Muitos dizem sim por culpa, hábito ou medo de perder, mas cada sim contra a sua verdade é uma forma de autotraição. O cínico não é rude, ele é claro, ele estabelece limites e os mantém, ele não se explica a menos que escolha fazê-lo. Eles vivem de dentro para fora, não ao contrário. O belo dessas práticas é que não é autonegação, mas autodomínio. Ao resistir a um desejo falso, você recupera tempo, energia e identidade. Ao escolher o desconforto em vez da conformidade, você lembra que seu poder vem da honestidade, não de ser querido. Diógenes não estava tentando ser um mártir, ele só queria viver de acordo com o que acreditava. E quando você começa a fazer isso, mesmo que de pequenas maneiras, você sente a alegria silenciosa de não precisar mais fingir, a calma que vem de saber que você não está acorrentado a um estilo de vida que não escolheu. Você não precisa viver em um barril, mas precisa questionar seus confortos. O cinismo não é sobre abrir mão de tudo, é sobre abrir mão da necessidade de tudo. É aí que a verdadeira paz começa, não em controlar o seu ambiente, mas em dominar a sua resposta a ele. Ao aprender a dizer "eu sou o suficiente", sem os extras, ao treinar a si mesmo para ser livre, mesmo que o mundo nunca aprove. E o melhor é que você não precisa de permissão para começar. O cinismo, como Diógenes viveu, é inegavelmente poderoso, mas não está livre de falhas. Ao resumir uma filosofia à essência e elevá-la como ideal, é fácil esquecer que até as verdades mais radicais podem lançar longas sombras, apesar de toda a clareza que o cinismo oferece. Há limites para rejeitar tudo. Sem analisá-los, podemos transformar libertação em extremismo. Isso não é sobre descartar Diógenes, é sobre se envolver com a filosofia dele, honestamente incluindo as partes que não se encaixam tão facilmente na vida moderna. Vamos começar pelo extremismo. O cinismo é radical por natureza. Ele não pede pequenas mudanças, exige uma eliminação total das normas sociais, confortos e vínculos, e isso o torna potente e perigoso. Ao rejeitar posses, status, ambição, vergonha e papéis sociais, o que sobra para você? Para Diógenes, a resposta era uma liberdade crua e natural. Para alguns, especialmente hoje, isso pode facilmente virar niilismo. Se nada importa, se toda instituição é corrupta, se toda norma é falsa, se todo desejo é uma prisão, qual é o sentido? Ao contrário do estoicismo ou do budismo, que também ensinam o desapego, mas dentro de um contexto de significado e propósito, o cinismo geralmente para na fase de destruição. Ele destrói ilusões, mas oferece pouca orientação sobre o que construir em seu lugar. Isso pode deixar os seguidores à deriva, esvaziados pela rebelião, mas sem saber para onde ir em seguida. Depois, há o isolamento social. Diógenes escolheu se afastar do mundo. Ele não tentou consertar a sociedade, ele a deixou para trás, física e mentalmente. Essa foi a resposta dele à hipocrisia. Ir embora, mas e se você não quiser ir embora? E se você quiser permanecer no mundo? Ter família, gerenciar negócio, integrar comunidade e ser autêntico? O cinismo pouco ajuda aqui. É um caminho solitário feito para o forasteiro, não para o construtor. Críticos dizem que o desligamento total é um privilégio para poucos. Algumas pessoas não têm a opção de viver sem nada, de rejeitar o sistema. Elas têm responsabilidades, filhos para criar, pessoas e comunidades para cuidar. Mesmo se você se excluir, isso resolve algo? O cinismo pode libertar o indivíduo, mas isso beneficia o mundo ou outras pessoas? Rejeitar o sistema é mais fácil que mudá-lo, mas isso basta?
Há também um perigo mais sutil no cinismo, a tentação da autossuficiência moral. Para alguns, rejeitar normas sociais não é buscar a verdade, mas sentir-se superior, tornando-se uma encenação. Você deixa de se importar não por ter superado, mas para parecer intocável. Você zoa os outros não para revelar a verdade, mas para se sentir superior. Isso não é cinismo, é ego. Em outra época, Diógenes era duro, mas tinha integridade. Ele vivia sua filosofia a cada minuto de cada dia. Imitadores atuais podem apenas querer provocar, usando a honestidade como arma, não como ferramenta. Quando isso ocorre, o que era caminho para a liberdade vira só mais um papel a cumprir, mais uma ilusão a manter. Outra crítica que vale a pena levar a sério é que o cinismo, pelo menos em sua forma antiga, pode carecer de compaixão. Diógenes era direto, confrontador e até rude, acreditando na verdade a qualquer custo. Mas a vida moderna não é vivida em isolamento. Somos feitos para conectar, trabalhar em equipe, construir relacionamentos e apoiar uns aos outros. Emocionalmente, é preciso equilibrar honestidade com empatia e franqueza com sensibilidade. Críticos argumentam que o cinismo exagera na correção. Ele joga fora as máscaras, mas às vezes esquece o valor do calor humano, da paciência e da compreensão. A diferença entre não buscar aprovação e não ligar para as pessoas. Dizer a verdade é importante, mas a forma também conta. Se sua honestidade afasta os outros, você pode vencer a discussão, mas perde a conexão. E no mundo de hoje, a conexão é muitas vezes onde ocorre o crescimento mais profundo. Por fim, existe a questão da praticidade. Vamos ser honestos, a maioria das pessoas não vai viver em um barril. Poucos conseguem viver sem nada e isso realmente melhoraria suas vidas? Diógenes viveu na pobreza, mas ele escolheu isso para si. Era uma arma contra os falsos valores da sociedade. Mas para muitos, a pobreza não é uma escolha, é uma armadilha. O cinismo, às vezes, pode romantizar o sofrimento, como se o desconforto por si só fosse virtuoso, mas sofrer não é automaticamente nobre. Às vezes, é apenas sofrimento. Aprender a precisar de menos é poderoso, mas também há sabedoria em buscar uma vida estável. O desafio é aplicar o cinismo de forma seletiva, usar seus insights sem destruir sua vida, absorver o princípio, mas não o extremismo. Você não precisa renunciar a tudo, apenas parar de deixar que tudo te possua. É aí que a metáfora do barril se torna útil. Você não precisa viver em um barril literal. Seu barril pode ser seu pequeno apartamento, sua recusa silenciosa em entrar nas redes sociais, sua decisão de aceitar um emprego com salário menor que te traz paz. Pode ser tão simples quanto não se vestir para impressionar ou recusar quando esperam um sim. A questão não é se tornar Diógenes, a questão é lembrar pelo que ele lutava. Liberdade, verdade e autossuficiência, e encontrar uma maneira de viver esses valores dentro da vida que você escolheu, não fora dela. O cinismo não é um sistema perfeito, na verdade nem é um sistema, é mais como um fogo. Ele queima mentiras, ilusões e vaidade, mas o fogo não constrói um lar, só limpa o espaço. O que você constrói aqui depende de você, envolvendo outras filosofias, disciplinas e sua sabedoria interior. Você não precisa escolher entre viver como Diógenes e viver em sociedade. Você pode escolher um terceiro caminho, um em que você se envolve com o mundo, mas se recusa a ser consumido por ele. O cinismo não é uma estética, não é uma marca de minimalismo ou alguma tendência ousada para postar no Instagram. É um desafio e um confronto total, falso. Diógenes não morava em um barril por atenção, mas porque se recusava a mentir e fingir precisar do que diziam ser necessário. Ele não queria emprego, roupa ou reputação melhores,
queria a verdade e estava disposto a perder tudo para achá-la. Esse é o cerne do cinismo, não a rejeição da vida, mas a rejeição da ilusão. Não se trata de adicionar mais, mas de eliminar o que não é real. Você não precisa ser mais rico, mais inteligente, mais bonito ou mais bem-sucedido para viver uma boa vida. Você só precisa parar de correr atrás do que não te pertence. O cínico não oferece um roteiro para o sucesso. Ele entrega uma pá e diz: cave, tire tudo que não é você. Você nasceu livre, depois se inscreveu em uma prisão de conforto e conformidade. Essa é a verdade que a maioria das pessoas evita. Ficamos tão presos às nossas rotinas, aos nossos papéis, às nossas reputações, que esquecemos que nem sempre fomos assim, nem sempre tivemos medo de falar o que pensamos, nem sempre tivemos essa fome de aprovação. Em algum momento, trocamos autenticidade por aceitação, verdade por conveniência, liberdade por se encaixar. Diógenes não fez essa troca, e você também não precisa fazer. Então, aqui está o desafio agora. Pergunte a si mesmo: qual é uma coisa que eu posso descartar hoje? Não algo trivial, mas algo real? Um hábito tóxico, personalidade falsa, vontade de impressionar, desejo ao qual você se apega, que na verdade não é seu. Um pedaço de bagunça mental ou emocional que está te impedindo de viver com clareza, só um. Comece por aí e não olhe para trás. Porque a liberdade não vem de ter mais, ela vem de precisar de menos. A paz não vem de ser querido, ela vem de ser honesto. O mundo tenta te fantasiar, sobrecarregar e diminuir, mas a escolha é sua. Você pode se afastar do barulho, pode deixar as mentiras para trás, pode viver como Diógenes, não no barril dele, mas em seu espírito. Prefira a verdade ao conforto, menos ao invés de mais, e a liberdade ao invés de se encaixar. Lembre-se das palavras do homem que nada tinha e não temia ninguém. É privilégio dos deuses não querer nada, e dos homens semelhantes a deuses querer pouco. Comece agora, subtraia o que não é, você vê o que sobra? Esse é o começo de uma vida que é realmente sua.